É, som, som. Amém. Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode acender as luzes. Amém. Noite maravilhosa, noite de celebração, noite em que conseguimos aqui estar junto, reverenciando, som, aumenta um pouquinho, por favor, reverenciando o nome do nosso Cristo, amém? A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Mês da família, não é isso? Um mês lindo, porque família é coisa linda, bênção pura. E pensando um pouquinho em família, eu quero pensar sobre a família de Jacó, família dos pais de Jacó, uma família, né, que trouxe uma porção de exemplos para a gente, e exemplos bons, exemplos ruins, mas o bom é quando a gente consegue aprender com os erros dos outros, amém? Porque a gente não precisa cair no mesmo buraco, não é isso? É assim ou não é? Então, que a gente possa entender com essa família aqui alguns erros, alguns acertos e reter apenas o que é bom. Muito obrigado, meu candidato aqui a diácono, né? Receba da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Já é? Amém, ó, já chegou, hein? Já chegou. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 33. E a gente vai estar discorrendo um pouquinho aqui dessa história de Jacó, falando de alguns pontos, e a gente vai retratar também, fazer uma alusão sobre a família dele. Então, Gênesis, capítulo 33, pode achar aí, para a gente estar acompanhando junto. Amém? Misericórdia. Gênesis 33, versículo 1 em diante. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Quantos homens? 400 homens indo ao encontro dele, tá? Dividiu então as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, passando aonde? Passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se em terra, ao abordar o seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou à sua volta e viu as mulheres e as crianças, indagou-lhe: quem são estes contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou o teu criado. Com que Deus abençoa quem? O teu criado. Então as escravas e seus filhos aproximaram-se e curvaram-se diante dele. Em seguida, vieram Lia e seus filhos, e da mesma forma se curvaram. Por último, chegou José e Raquel, e semelhantemente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: o que pretende fazer com todo esse rebanho com que pelo caminho encontrei? Ao que lhe respondeu: é um presente para ti, uma maneira que encontrei de dar graças diante dos teus olhos, ó meu Senhor. Mas Esaú, contudo, Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Contudo, Jacó insistiu: eu não tenho, eu lhe suplico, se encontrar graça aos teus olhos, recebe o presente da minha mão, porquanto afrontei a tua presença, como a presença de Deus, e tu me recebestes em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo o que necessito. E Jacó
insistiu que Esaú aceitasse o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos. Eu irei à frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu irmão, sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se fores um dia com toda essa pressa, vão morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante do teu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu Senhor, em Sier. Vamos orar, meus amados? Pai de amor, de infinita bondade, meu Pai amado e querido, queremos, ó Pai, que o Senhor venha trazer o seu recado aos nossos corações, e que possamos estar aqui, Senhor, com o coração, Senhor, fértil, Senhor, apto a receber a sua palavra, Senhor, e que ela venha florescer, frutificar e dar bons frutos, Deus. Que a nossa atenção esteja, Senhor, separada totalmente para o Senhor nesse momento. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, pensando um pouquinho sobre família e nesse contexto, nessa complexidade que é de se juntar duas pessoas de criações diferentes, de educação diferente, de cultura diferente, e agora estarem debaixo do mesmo teto, tendo que comer da mesma comida, tendo que compartilhar das mesmas coisas, né? E essa complexidade, às vezes, ela ela sempre vai gerar diversos conflitos, não é isso? E uma coisa que aqui é um dificultador é quando se há uma preferência entre filhos. Tem mais de um filho, então ali, lembrando agora do contexto aqui de Jacó e Esaú, a mãe era mais apegada ao mais novo, Jacó. E isso trouxe um certo problema, porque a bênção vinha na hierarquia, a bênção era para o primogênito. Então, ali Isaac, tendo que abençoar o seu filho mais velho, pediu para que ele fosse preparar um cozido para ele, e quando ele voltasse, ele iria abençoar o seu filho, Esaú, porque ele era o mais velho. Mas a mãe, por ter uma preferência maior pelo mais novo, falou o seguinte: olha só, eu ouvi seu pai conversando com seu irmão, e ele vai abençoar o seu irmão. Faz o seguinte, ouve as ordens que eu estou te dando, vai lá, pega um dos nossos cabritos, a gente vai matar, vai preparar um cozido bem gostoso para ele, e você vai se passar pelo seu irmão e vai entregar para o seu pai. Seu pai vai receber, vai comer e vai te abençoar. Ele pensou: olha, mãe, meu irmão é todo peludo, minha pele é lisinha, vai dar ruim. Ele vai perceber que eu estou tentando enganar ele, e ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. A mãe dele: meu filho, deixa comigo, dos detalhes eu cuido. Faz o que eu estou te falando para você fazer, vai lá, pega o animal, vamos sacrificar ele aqui, vamos matar, eu vou preparar, você vai entregar e vai dar tudo certo. Se vier alguma maldição, que venha sobre mim, sobre você não, mas faz o que eu estou te falando para fazer. Ele foi obediente à mãe, pegou o animal, ela preparou, levou, e lá, né, ele foi entregar ao pai, e aí conseguiu dividir ao pai, que já estava com baixa visão, né, botou uma roupa, né, peluda, e aí, pele de animal, e serviu o pai, se passar por Esaú. O pai comeu, abençoou, em seguida o irmão chega para receber a tal bênção, e ele fala: mas eu já te dei. Ele: não, mas não era eu. E aí já gera aquele conflito, e Esaú fica revoltado com seu irmão, apesar dele ter vendido a primogenitura, né, por um prato de lentilha. Ele ficou revoltado, irado com seu irmão. A mãe dele orienta: foge que seu irmão quer te matar. E ele vaza. Nas terras do seu tio, ele se encanta, quer se casar. O pastor Bílio deu um spoiler aqui esse dia sobre isso, né, que o sogro, para poder ceder a filha, combinou 7, depois mais 7, e aí alterou o salário dele, reduzindo por 10 vezes, né, e ele ali, trabalhando,
deu o tempo dele, ele falou assim, ó, já paguei o que tinha que pagar, trabalhei 7, trabalhei mais 7, agora eu vou me adiantar com a minha família. Ele pega o que é dele por direito, segue com a família dele. Ele manda mensageiros a seu irmão, e aí entra agora o contexto do capítulo 33 em diante. Manda mensageiros a seu irmão dizendo que está indo encontrar com ele, só que ele teme, porque quando ele saiu de lá, ele saiu brigado com o irmão dele. O irmão dele queria matá-lo, e ali, retornando, ele fica pensando, eu não sei o que vai ser. Mas agora vamos começar a entrar no contexto do capítulo 33 em diante. Quando ele vai chegando e avista o seu irmão com 400 homens, ele pensou, meu Deus do céu, a chance de dar ruim é muito grande. A chance de dar ruim é muito grande. Mas o que ele faz? Ele se assume. Ele bota as mulheres e as crianças à retaguarda, porque o primeiro a rodar tem que ser eu. Quem tem que pagar o pato tem que ser eu. Então, ele preocupado, ele bota, né, as servas, Lia, Raquel, todo mundo atrás, os filhos atrás, e ele assume de frente. Fica aqui um exemplo para nós, enquanto sacerdotes do nosso lar. Tudo tem que ser compartilhado no lar, e amém por isso. Não pode ser diferente. Mas nós, enquanto sacerdotes, nós temos que assumir a bronca se alguma coisa der errado. Nós podemos levar a sugestão para dentro do lar, nós podemos ouvir a sugestão da nossa esposa para dentro do lar, mas se deu problema, se assuma. Esteja à frente. Eu achei isso muito interessante de Jacó. No versículo 3 diz o seguinte, aqui diz o seguinte, e ele mesmo, passando adiante de todos, passando adiante, ele não ficou na retaguarda, ele não se escondeu na frente da mulher, ele não se escondeu na frente dos filhos, não, ele tem que ter peninha de mim porque eu estou com criança, não, ele passando à frente, primeiro ele se humilha para quem? Para Deus, ele prostra o seu rosto em terra. Nós, enquanto sacerdotes do nosso lar, nós temos que aprender a nos prostrar em terra pelo benefício da nossa família. Nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade, a assumir a bronca, como falei aqui. E se der ruim, primeiro é com a gente. Quem é que vai matar a barata? Não é isso? Tem que ser nós. Eu saí correndo, Juliana, mata aí, resolve aí. Não tem como. Então, a responsabilidade é nossa. Ainda que dividimos a carga, ainda que a gente possa, né, ter que compartilhar tudo, devemos compartilhar tudo, sim, mas se deu algum problema, nós temos a responsabilidade de passar à frente. Opa, é comigo. Deu problema? Não, é comigo. Eu resolvo, porque sou o sacerdote da casa. Amém? Então, fica aqui a primeira lição, onde Jacó primeiro se humilhou a Deus, e depois se humilhou perante o seu irmão. E ele vem seguindo, no versículo 5, ele coloca aqui, este teu criado. Quem recebeu a bênção? Jacó ou Esaú? Jacó. Mas ele se coloca aqui menor que seu irmão. Este teu criado. Quando Esaú pergunta, quem são essas mulheres? Quem são essas crianças? Esses aqui são os filhos que Deus concedeu ao seu criado, seu criado. Ele se coloca como menor. Então, nós precisamos aprender a nos humilharmos também. Se trapaceamos em alguma coisa, nós precisamos pedir perdão. Nós temos que ter a humildade de chegar e se arrepender e pedir perdão a quem pedir. Primeiramente a Deus e depois com quem você errou. Se retratar com quem você errou, se humilhar perante quem você errou. Essa é a nossa função enquanto servos do Senhor. Se eu trapaceei, se eu errei, se eu vacilei, eu preciso ter a humildade de chegar e me retratar e pedir perdão. Então ele chega com essa postura de servo, repete isso no versículo 8, olha, ó meu Senhor. Ele se refere ao irmão com toda a reverência. Os filhos dele, a esposa dele, chega com toda a reverência e se curva perante o irmão dele. Ambos se abraçam, choram, planteiam, e a gente entende aqui a importância do tempo sobre as feridas. O irmão que queria matá-lo agora o abraça, se planteiam, se jogam ao chão chorando, se abraçam, e ali num gesto de humildade há perdão.
num gesto de humildade, há perdão para quem pediu perdão. E ele quer presentear o seu irmão, ele quer agradar o seu irmão, ele diz, não precisa, cara, eu já tenho o suficiente. Não, mas eu insisto que você fique. Se houve graça aos seus olhos sobre a minha pessoa, se você me recebeu com paz, eu te peço, receba meu presente. É de coração, olha a humildade, né? Olha ele chegando e reconhecendo a soberania do seu irmão, reconhecendo a sua pequenez perante o seu irmão. Mas ele tem um coração ali totalmente quebrantado, um coração em que nós devemos aprender a ter um igual e se humilhar perante o nosso Deus, chegar e dizer, olha meu irmão, me perdoe nisso, me perdoe naquilo, me perdoe no meu falar porque eu me explodi com você. Você me desculpe nisso aqui. Se há algum detalhe, se há alguma ranhura, eu preciso chegar ao meu irmão e me quebrantar. Eu preciso chegar para o meu Deus e pedir perdão pela minha falha, perdão pelo aquilo em que eu errei. E pensando nesse contexto de família, onde muita coisa parece normal, mas não é. Tem muita coisa aí comum, mas nós não podemos aceitar para dentro do nosso lar como normal. Não podemos. Posso dar alguns exemplos? Vamos lá. Para mim ainda fica um pouco mais fácil de cair nesse erro por um seguinte, sou viúvo, me casei de novo, né? E aí, no meu segundo casamento, a minha esposa já tem uma filha, eu tenho uma filha, então agora estamos morando debaixo do mesmo teto, e aí por cada um já ter a sua filha, já ter as suas manias, a gente pode pensar, mas a minha prioridade é minha filha. E Juliana vai pensar, não, a prioridade é minha filha. Já pensou se a gente pensasse dessa forma? Juliana só vai cozinhar o que a filha dela gosta, e o que os demais, não. Eu só vou comprar o que a minha filha gosta, o que elas querem. Não. Dá certo? Há possibilidade de dar certo? Não. A mesma coisa seria se fosse filha do mesmo casamento, ambas, ou se fosse menina e um menino. Não tem como nós levantarmos prioridade sobre uma filha e não sobre a outra. Lá a gente tem o bom costume de comprar tudo para as duas. É claro que há peculiaridade diferente, até por causa da idade, né? Uma já é adolescente com 14 anos, a outra tem 10. Então, né, há algumas divergências ali de pensamento, de gosto, isso a gente entende. Mas, exemplo, né? Eu posso dar um exemplo claro. Eu só vou comprar um presente para a Sara se a gente puder comprar para a Ana. Ah, mas a Sara é minha filhinha do meu coração, é meu xodó, eu vou comprar para a Sara e a Ana... Não. Tem que ser para as duas. Ainda que seja presente diferente por ter gosto diferente, mas vai chegar na mesma data e na mesma hora. Quando uma faz aniversário, a gente compra um presente para as duas. Compra uma lembrança para a outra e o presente... Não importa. Uma já é adolescente, né, e a outra, no dia das crianças, quer presente. Uma menina de 10 anos, gente, ficar sem presente é tortura. A gente vai comprar presente só para a Sara? Porque é outra adolescente? Não, presente para as duas. Porque a gente entende que a gente precisa tratar de igual modo. Então, não tem como, e a gente vê isso às vezes, infelizmente, dentro de uma casa em que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, uma certa preferência para um e para outro. E isso trouxe uma desgraça enorme aqui para Jacó, para a vida de Jacó, para a vida do casal. Porque eles ali foram inseridos num contexto em que a mãe dava preferência ao mais novo. Não importa se o primogênito é Esaú, eu quero que esse aqui seja abençoado, porque a minha preferência é por ele. Ele gosta das mesmas coisas que eu, ele passa mais tempo comigo, então a minha preferência é para ele. Está errado. Quando a gente age com essa indiferença com os nossos filhos, independente se são da mesma barriga ou não, a gente age errado. A gente precisa encontrar esse equilíbrio para dentro da nossa família, porque ver isso aí fora é comum, mas a gente não pode aceitar como normal. Nós não podemos aceitar isso na nossa casa, dentro do nosso lar como normal. Ter um filho predileto, ter um filho privilegiado. Ah, mas esse aqui só tira boas notas e o outro não. Eu preciso incentivá-los, motivá-los, parabenizá-los da mesma forma, porque ambos são nossos filhos. Precisamos amar de igual modo. Precisamos ter esse cuidado, esse carinho, porque isso muitas das vezes é comum, mas nós não podemos aceitar como normal. Não podemos aceitar como normal.
Então, que fica aqui essa dica, se de repente você também tem essa situação de ter filhos diferentes, ou se são da mesma família, mas entendamos que somos família, decidimos nos amar, e amar é questão de escolha. Então, se somos família, o tratamento tem que ser igual para ambos. Pode ser 2, pode ser 5 filhos, mas eu não posso ter preferência por um ou por outro, porque eu vou causar destruição dentro do meu lar, dentro do meu lar. Então, o reino, ele não pode ser dividido. Não pode ser. Ele tem que estar em unidade. E vai estar em unidade quando eu distribuir amor por igual. Amém? O tratamento precisa ser igual, apesar das diferenças e suas peculiaridades. Um filho sente quando é mais amado que o outro. Filho tem ciúme, não tem? Eu gosto mais do meu pai. Eu gosto mais da minha mãe. Tem ou não tem? Tem. Mas os adultos são quem? Somos nós, não é isso? Então, nós é que precisamos ajustar essas coisas, equilibrar essas coisas, porque eles não têm maturidade suficiente. Mas nós, chefe de família, mulher do lar, mulher empreendedora, hoje a mulher tomou o lugar do bombril, né? A gente fala que o homem é mil e uma utilidade, mas a mulher se supera a cada dia. E nós precisamos dar esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio para dentro do nosso lar. Porque as crianças não vão ter culpa. Pode ter ciúme, pode ter preferência, porque eles são imaturos. Mas nós, pais, não. Nós temos que saber dosar e ensinar o caminho correto. Quebrar esse paradigma. É nossa responsabilidade. E aqui a gente encontra, e eu também me coloco como tal, pais tóxicos. Porque, infelizmente, às vezes somos muito tóxicos. Se os nossos filhos têm mania, a culpa é nossa. Se tem pirraça, a culpa é nossa. É nossa. Da onde é que vem isso? É dos pais. Ah, mas eu procuro fazer todas as vontades. Está errado. Ah, mas eu não faço vontade nenhuma. Também está errado. A gente precisa aprender a buscar o equilíbrio. O segredo sempre esteve no equilíbrio, porque já dizia um ditado que água demais, ela mata a planta. Água demais mata a planta. Então, nós somos, infelizmente, pais tóxicos. Precisamos pedir sabedoria, discernimento ao Senhor, para que Ele nos ajude a criar os nossos filhos da melhor forma possível. Para que a gente tenha recursos, não é financeiro somente não, mas recursos, para poder instruir da maneira correta, para atender a necessidade de cada um, porque pode morar debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto, recebendo o mesmo carinho, mas eles têm peculiaridades diferentes, porque eles são diferentes. Entendamos isso. Não adianta fazer o mesmo cardápio e achar que vai agradar a todos, porque não vai. Porque eles têm paladar diferente, não é isso? E entender também que eu não vou conseguir atender a toda a demanda, e nem posso. Porque a maturidade tem que vir de nós, enquanto família, enquanto pais. Mas alguns exemplos aqui de tóxicos que somos, nós não podemos cair nesses erros, né? De ter preferência entre um e outro. De ser muito cuidadoso, como falei, água demais mata. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falo que as meninas têm que aprender a se virar. Tem que aprender a se virar. De vez em quando a gente está em casa, só bota não, pede para elas irem para o ponto de ônibus e entregar isso aqui lá no trabalho para mim. Nem precisa, mas é para quê? Para aprender a se virar. Tem que ir. Vai. Ah, mas não sei, você não está com o telefone? Se der algum problema, liga. Chegando lá, me liga. Por quê? Tem que aprender a se virar. A gente vai estar aqui para sempre? Claro que não. Então, quanto antes elas adquirirem maturidade, experiência, saber que consegue se virar sozinha, que consegue pegar um ônibus. Ah, mas não poderia levar de carro? Poderíamos, mas a gente tem que quebrar a rotina. Elas têm que se virar, têm que aprender a se virar, têm que aprender a andar sozinha, a pegar um ônibus, a pegar um táxi, a pegar um Uber. Precisa aprender a se virar. Porque esse cuidado demais causa deficiência, atrofia. Não pode ficar o tempo todo em celular somente e fazendo o que quer. Não,
Vamos quebrar a rotina? Vamos fazer isso diferente. A Juliana fica com o coração na mão. Ai, nega Juju, gente. Eu vejo no olhar dela que meu amor precisa. Não, precisa, filho. E entramos em concordância e fazemos. Porque elas precisam aprender a se virar. Então, o cuidado demais também atrapalha, porque ele atrofia. A hiperproteção, uma coisa que a gente precisa excluir. A falta de limites. Alguém já viu isso por aí? Meus amados, isso pode até ter se tornado comum, mas dentro do nosso lar, isso não pode ser normal. Se tornou comum? Sim, se tornou comum. Mas na nossa casa, isso não pode ser normal, tá ok? E também, né, uma coisa aqui de pais tóxicos também, como somos, né? E uma coisa que até comentei no encontro de 1º de maio, quero replicar a vocês, né? Na minha casa, isso eu posso falar com toda a propriedade, que lá é proibido palavras depreciativas. Quem esteve na Diane com a gente lá ouviu isso. Lá é proibido qualquer palavra depreciativa. Não existe isso lá. Ah, você não faz nada direito. Ah, mas você... Isso não existe. Ah, mas você não presta. No momento de ira, num ímpeto, às vezes os pais tendem a falar isso. Às vezes isso escapole, mas repreenda isso do seu lar. Não permita que isso invada a sua casa. Eu sei que isso se tornou comum, mas não entenda como normal. Porque cada palavra depreciativa que a gente lança, aquilo vai internizar, ou pode ser internizado na criança. E isso depois causa traumas futuros, causam travas. Então entendamos que toda e qualquer palavra depreciativa deve ser repreendida do nosso lar. Ela não deve fazer parte do nosso convívio, ela não deve fazer parte da nossa criação. Se você já ouviu, infelizmente, isso de pai e mãe tóxica, repreenda isso da sua vida. Não guarde, não leve isso com você e tampouco duplique isso, tampouco repita isso, porque isso causa um dano danado, palavras depreciativas. E isso na minha casa, graças a Deus, isso não existe. Ainda que há um momento de estresse, de chateação, palavras depreciativas lá são extremamente proibidas. E aqui a gente encontra Jacó se humilhando perante seu irmão, chegando para o seu irmão e dizendo: esse teu servo, esse teu criado, você é o meu Senhor, houve graça nos seus olhos mediante a minha pessoa, você me recebeu com paz, e por isso, com o meu coração grato, eu quero te presentear. Mas aqui no verso 14, ele traz algo que eu acho muito interessante. Quando ele entende que o seu irmão o perdoou, quando ele entende que o seu irmão liberou perdão sobre a vida dele, que há paz entre ele, que não há mais aquela rincha da traição, ele diz o seguinte: Esaú convida ele: vamos partir na nossa jornada, vamos partir até a casa dos nossos pais, venha comigo, acompanhe a minha comitiva. E no verso 14 ele fala o seguinte: olha só, que o meu Senhor parta. Meu irmão, meu Senhor, pode ir à frente, vai à frente, pois adiante do seu servo. Quanto a mim, eu irei no passo das crianças. Sabe por quê? As crianças são delicadas, eles precisam devagar. As minhas ovelhas, os meus gados, eles têm que ir devagar, eles não vão aguentar uma jornada o dia todo, vão acabar morrendo. Eu preciso ir no passo das minhas crianças, da minha família. Tem até um vídeo muito bacana que fala sobre isso, o passo do gado, depois vocês assistam lá. Lembrou, né? No passo do gado. Mas por que no passo do gado? Porque aqui eu preciso entender o seguinte: eu e a minha família, a gente precisa caminhar junto. Meu irmão me chamou para ir à frente com ele, com a comitiva, mas a minha família consegue acompanhar? As minhas crianças conseguem acompanhar? A minha esposa consegue acompanhar? Não. Então, meu irmão, meu Senhor, pode partir à frente, eu vou chegar lá, eu vou num ritmo mais tranquilo,
Eu vou num ritmo mais devagar, mas eu vou chegar lá. Mas eu preciso caminhar com a minha família. E nós, enquanto sacerdotes, nós precisamos ter esse mesmo cuidado. Fica aqui mais uma lição. Precisa ser no ritmo da minha família. Eu não quero sucesso para mim se a minha família não for. Eu não quero vitória para mim se a minha família não for comigo. Não faz sentido. A família dá todo sentido a tudo. Porque se não for comigo, não faz sentido. Se eles não me acompanharem, se for para eles ficarem para trás, eu não irei. Josué lança o quê? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família. Não é somente eu, o sacerdote, a minha família para trás. Tem que ser eu e a minha família. Roberto Justo, num dos podcasts da vida aí, né, declarou, olha, obtive sucesso, construí um mega patrimônio, mas eu tenho uma dor comigo. Infelizmente, eu não vi os meus filhos crescerem. E isso pesa para ele. Eu não vi os meus filhos crescerem. Então, entendamos que para fazer sentido para a gente, tem que ser nós e a nossa família. Se não for assim, não vale a pena. Pouco tempo atrás, veio conversar comigo um rapaz, ele falou o seguinte, Leandro, rapaz, não sei o que fazer, cara. Eu não estou conseguindo entender. Eu falei, fala, meu camarada, olha só. Fizemos as passagens, conseguimos o passaporte para Portugal. Eu tenho um filho. A minha esposa tirou o passaporte, meu das crianças, tudo certinho. E prestes a partir já, uma proposta de trabalho excelente, né? Minha esposa falou, eu não vou. Não tem condições de ir para longe da minha família, e lançou os motivos dela, falou, não tem condições. Se você quiser, você pode até ir, só manda pensão, manda dinheiro pra gente, mas eu não vou. E ele falou, cara, eu não sei o que fazer. Eu estou agora entre a cruz e a espada. Eu falei, meu camarada, vamos raciocinar um pouquinho? Você quer ir para Portugal para quê? Para ganhar dinheiro. Uma mega oportunidade de trabalho é para ganhar dinheiro. Entendi. E você quer dinheiro para quê? Um conforto melhor para a minha família, né? Para a gente poder estar bem e melhoria para a nossa família. Entendi. Então você quer ir para Portugal para poder ganhar dinheiro, para benefício da sua família. A sua família já declarou que não quer ir. Você vai fazer o que lá? Faz sentido para você? Ela já falou que não vai. E a razão de você ir para lá é benefício para a sua família. Se a sua família não quer ir, o que você vai fazer lá? Tem que ser junto. Tem que ser no passo em que seus filhos vão acompanhar. Tem que ser num passo em que a sua família vai conseguir acompanhar. Tem que ser no passo em que a sua esposa vai conseguir acompanhar. Porque senão, perdeu-se todo o sentido. Não faz sentido. E a gente precisa refletir o tempo todo sobre isso. Para onde eu estou indo? A minha família vai conseguir acompanhar? Vai ser bom para a minha família? Porque não basta ser apenas bom para mim. A minha família precisa estar em comum acordo. Um casal precisa estar em comum acordo. E infelizmente essa coisa de um ir e o outro ficar, isso se tornou comum. Mas isso na nossa família não pode ser normal. Não podemos encarar, não podemos ver isso como normal. O normal tem que ser eu e a minha família. O normal tem que ser no passo em que meus filhos conseguem acompanhar. Porque moramos numa mesma casa, mas temos necessidades diferentes. Para mim, de repente, pode estar tudo tranquilo e favorável. Tenho que comer, tenho que investir, para mim está ótimo, mas de repente minha filha pode estar faltando tempo. Tem que ser no passo em que minha família consegue acompanhar. Para a nega Juju, de repente, pode estar tudo tranquilo, tudo favorável, mas para mim, de repente, pode não estar. E aí precisa ser num passo em que toda a minha família consiga acompanhar, para fazer sentido para a minha pessoa, para fazer sentido para o meu cônjuge, para fazer sentido para as minhas filhas. Tem que ser num passo em que todos acompanhem. Não tem como um sair disparado na frente e o outro ficar para trás. E, infelizmente, isso tem se tornado comum. Mas nós entendemos que isso não é normal. Amém? Meus amados, falando sobre essa caminhada, falando sobre esse caminhar
junto. Se você, porventura, entende que precisa pedir perdão a alguém, assim como Jacó fez com seu irmão, ele mandou mensageiro à frente, ele caminhou, ele temeu, ele se preocupou, mas ele fez questão de primeiro se humilhar para Deus e depois se humilhar ao homem, a seu irmão. Se você entende que há alguém que você precisa se humilhar, vá. Se você precisa se retratar, vá. Se você precisa pedir perdão, faça. Porque isso é libertador. Não para quem vai te perdoar, mas para você. Se você entende que você precisa dar esse passo, faça com quem quer que seja. Primeiramente para Deus, mas se retrate com quem você precisa se retratar. Se retrate com seu irmão. Porque isso é libertador, não tenha dúvida. E para fechar, o Ministério de Louvor pode estar caminhando para frente, a gente vai estar encerrando. Nesse caminho, eu quero declarar o único caminho, porque se Jesus se levanta como o caminho, a verdade e a vida, e se você quer ter uma caminhada junto com a sua família em harmonia, num passo só, numa caminhada única, no ritmo em que todos possam acompanhar, entenda que Jesus precisa ser o centro disso, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Fora dele não existe vida. Com Ele, a gente consegue caminhar no mesmo ritmo em que a nossa família precisa. Ele é a dose certa, o equilíbrio perfeito. Peça a Ele discernimento para melhor lidar, para melhor tratar os seus, para que você não precise ter que engolir o orgulho à frente, para que você possa caminhar junto, no mesmo passo. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento, e Ele vai te dar, Ele vai te esclarecer os pontos. Mas se há necessidade de se retratar com alguém, não deixe de fazer. Não perca essa oportunidade de se libertar, de não dever nada a ninguém. Jacó poderia ter escolhido ir por muitos outros caminhos. Já tinha bens o suficiente, já tinha família constituída, mas resolve voltar do ponto em que ele errou, para pedir perdão, para se humilhar, e com um coração generoso e galardoador, presentear por gratidão. Mas entendeu que ele precisava se libertar. De enganador, ele passou a ser enganado. Ele sentiu na pele, mas foi lá para se retratar com quem ele devia. Então que você faça o mesmo, mas que primeiramente você se humilhe ao Senhor Jesus. Você reconheça que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que fora dele não há vida, fora dele não tem como andar num passo em que a sua família precisa andar. Amém? Fique de pé. Quero orar por você nessa noite, que você possa estar reconhecendo esse caminho, que você possa andar mediante essa verdade e essa vida, entendendo que você e a sua família precisam caminhar junto com o autor da vida. Amém? Feche seus olhos.